Oi, Lari, tudo bom, querida? Conta para nós como é que vai ficar a distribuição de forças dentro dessa comissão. Oi, Raquel, boa noite para você, para quem acompanha a gente. Raquel, há uma tendência agora, pelo menos uma vontade de conseguir o que eles chamam de um presidente neutro nessa comissão a ser instalada. Vocês comentavam há pouco sobre a possibilidade de instalação. O que a gente tem de informação é que, de fato, na quarta-feira, como ele vem batendo no martelo, já tinha prometido, o presidente do Senado e do Congresso Nacional vai sim fazer a leitura do requerimento para instalar a comissão parlamentar mista de inquérito para apurar esses atentados, esses atos criminosos de 8 de janeiro e que, de fato, no máximo na semana que vem deve começar para valer essa comissão parlamentar mista de inquérito. Hoje, conversando com alguns parlamentares, Raquel, tem uma ala dentro do próprio PT que vê com bons olhos essa questão de uma relatoria neutra, ou seja, para que até o próprio PL desista de lutar pela presidência, desculpa, não pela relatoria, mas pela presidência, que o PT também iria abrir mão e poderia ser colocado ali, enquanto presidente desse colegiado, alguém do centro. No caso, quem vem falando, e o próprio Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, defende isso nos bastidores, é do deputado André Fufuca. Ele é líder do PP, partido de Lira, na Câmara dos Deputados, muito próximo a Lira, e estaria prometeram para ele que ele teria algum cargo importante, alguma relatoria importante, alguma presidência importante, que ficaria com ele, então, segundo palavras de pessoas próximas a Lira, essa presidência da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Mas, apesar de ter uma ala até grande dentro do PT apoiando essa ideia de um relator que não for ligado nem ao próprio partido, mas também que não seja da oposição, o que eu ouvi é que os deputados ouviram da boca do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que, por um lado, seria permitir, por exemplo, dar ainda mais poder à Lira. Me pontuaram a seguinte frase, vou abrir aspas, Raquel: ficar ainda mais nas mãos de Lira, porque o PT já sabe que vai caber ao blocão comandado por Lira indicar pelo menos 5 dos 16 deputados na comissão parlamentar de inquérito. E, para encerrar, tem dito também, alguns deputados dizem que o próprio Lula tem dito isso, de que Lira tem outros objetivos que o PT já vai precisar bancar, já vai ter que fazer a negociação para que Lira ande com o arcabouço fiscal, com a prometida, tão prometida reforma da Previdência, e que dar a ele mais esse poder, Lula não estaria disposto. Raquel. Larissa, muito obrigada, mas minha apuração bate com a sua e parece que não vai dar muito para evitar, para fugir do poder de Arthur Lira. Janaína estava me pedindo a palavra. Sim, é um comentário, uma divergência assim, respeitosa com a Sherazade. Não vejo como boa a presidência do senador Omar Aziz, porque muitos senadores solicitaram a apuração dos alegados, supostos desvios ocorridos ali no âmbito do consórcio Nordeste, e ele não deixou apurar. Tanto é assim que precisou a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte fazer a investigação. Eram muitos valores, elevados valores, que foram destinados, deveriam ter sido destinados para comprar respirador, para abrir leito, e não aconteceu. Mas eu estou achando que essa presidência ela vai ficar na Câmara dos Deputados, Janaína. Eu penso que seria melhor, porque... Estão falando no nome do André Fufuca, como a Larissa trouxe, embora tenha aliados do presidente Lira que tem divergências ali em torno do Lira. Tem gente perto dele que defende, tem gente que não defende. O PL ainda fala no André Fernandes, mas já admite trazer outro nome, Alexandre Ramagem. Parece que é um nome defendido pelo PL. Agora, eu queria a tua avaliação como parlamentar. Como é que fica esse jogo? Porque a gente vai ter PT de um lado, PL do outro, mas a gente vai ter uma massa de partidos aí que é quem realmente vai fazer a diferença na hora dos requerimentos, não? Nem sempre as decisões são partidárias, as indicações são partidárias, mas uma vez na CPI, muitas vezes o perfil do parlamentar faz diferença. Por isso é que eu insisto, que essa experiência, seja de um mandato anterior, de CPIs anteriores, CPMIs, mas a parte jurídica, e é chato porque parece bairrismo, mas faz diferença, porque essa CPMI vai ter sucesso, vai ter eficácia se houver requerimentos de busca dos ofícios,
datas dos ofícios, horários dos ofícios, quais autoridades foram avisadas, em que momento foram avisadas, que providências tomaram, não necessariamente os depoimentos, porque às vezes os depoimentos realmente são mais assim, momentosos ali para fazer barulho, o pessoal fazer palco, mas são os documentos que vão fazer a diferença. Então, não necessariamente a atuação do parlamentar ali vai ser partidária. Vide a situação do União Brasil. União Brasil está tentando colocar parlamentares, pró-governo em determinadas posições, mas tem vários quadros, até famosos do União Brasil, que são abertamente contrários ao governo. Então, existem essas guerras internas também, e elas são bem determinantes nesses momentos. Joel, como que você enxerga tanto poder na mão do Lira se sair uma presidência neutra ou, chamando de outro nome, um presidente do Arthur Lira? Pois é, bom... Neutro, né? Acho que o ponto de partida para mim é ter na presidência de uma CPI que está investigando uma tentativa de golpe de Estado, não pode ter um deputado que basicamente conclamou o golpe de Estado dias antes, né? Isso é desmoralização total. Que chamou, incitou pessoas a irem lá para Brasília no dia 8 e ainda depois fez troça com a foto da porta do Alexandre de Moraes ali. Então, para mim, esse é o ponto zero, assim, abaixo, não dá para ser nada mais baixo do que isso. Mas ele que pediu a CPI, só estou fazendo papel do advogado de diabo. Exato, porque era uma intentona dos bolsonaristas. Olha como é o Brasil. Era uma intentona dos bolsonaristas para alimentar teorias da conspiração. E agora que ficou inevitável a CPMI, acho que o governo resolveu mergulhar também. Mas o segundo ponto, não seria tão baixo, mas seria ruim também ser um nome do governo, do PT, na presidência da CPMI. Afinal de contas, o governo vai estar sob a investigação ali também. Quais as omissões que o governo fez, ou até para as teses mais conspiratórias, elas vão estar presentes ali, pode ter certeza. E para que mesmo elas recebam um tratamento justo, não é para estar alguém do governo ali. Então, nesse ponto, ter alguém ligado ao Arthur Lira, que não contemple 100% nenhum dos lados, eu não acho que é o pior dos mundos, não. Eu acho que pode ser uma saída muito mais razoável do que a saída dos dois extremos. Embora eu repita, assim, eu sei que essa CPMI, a ideia dela veio originalmente ligadas a pessoas que defenderam o golpe de Estado, mas depois que defenderam e viu que deu ruim, resolveram fingir que não. Na verdade, as teses são as mais malucas, né? Tinha infiltrados lá dentro. Hoje eu vi gente falando que tinha alguém com a bandeira do MST lá no meio, e não era a bandeira do Rio Grande do Sul, não tinha nada a ver. Agora tem gente, deputados federais, falando que a presença de um fotojornalista ali, de alguma maneira, também levantaria suspeitas seríssimas. Isso é grave, era um jornalista fazendo o trabalho dele ali dentro, estão demonizando a categoria do jornalismo só para alimentar teorias dos golpistas também. Então, uma CPMI que foi criada sob esse manto e sob esse espectro, agora chegaram esses vídeos como uma verdadeira bomba, está tudo no ar a discussão, ninguém está entendendo nada, ela se fez quase que obrigatória. Entendo que foi uma saída do governo também, portanto, tentar entrar nessa CPMI, mas não é bom que nem o governo e nem essa oposição golpista tenha a presidência. É por isso que eu insisto que eu acho que é dispensável uma CPMI quando o Estado brasileiro já está investigando, a Justiça brasileira já está investigando com todos. A CPMI pode virar um processo ou não, mas o processo já está em pleno funcionamento na Justiça. Então, assim, serão duas investigações. Eu defendi a mesma coisa, Raquel, mas depois os vídeos surgirem, ficou tudo tão confuso, as pessoas querendo tanto saber que é inevitável. A gente vai ter que discutir isso no público, mas vai ter que ser no palco do Congresso mesmo, não vai ter jeito. Mas eu acho que o parlamentar, eu sei que é um direito parlamentar de investigar, mas eu acho que quando a instituição, quando o país deixa de investigar, se a Justiça deixa de investigar, se o Ministério Público deixa de investigar, há um vácuo aí, como havia no caso da Covid, eu acho que é mais necessário. Justificado, né? É necessário. Nesse caso, eu acho vai ser um grande circo, tanto para a oposição quanto para o governo, vai ser um grande circo, uma grande perda de tempo, já que, repito, temos uma investigação correndo. É o mais provável também. Hélio, você também sente como uma perda de tempo? Nós sabemos que vai ser um circo, né? Você vai ter Eduardo Bolsonaro de um lado, André Janones do outro.
Agora, e sim, você tem toda uma investigação correndo na justiça. Agora, eu sempre desconfio quando o governo evita a CPI. Caio Junqueira, meu colega, tem essa frase, eu sempre estou com ele. Eu acho que quanto mais investigação e transparência, melhor. Você tem sensação de que pode ser perda de tempo? Eu acho que não, e a gente teve prova disso. Acho que as duas principais peças produzidas relativas a entender o que se passou de fato não foram da justiça, de investigação, nada. Uma foi o que o Kim Kataguiri revelou, que foi o relatório recebido pelo Dino no dia anterior, dizendo que ia acontecer. Isso não sabia, o público não sabia. E o outro foi revelado aqui mesmo pela CNN. São essas imagens. Então você veja que tudo isso estava envolto em um mistério, em algo lento e possível de acabar em pizza, e me parece que a única forma disso ser resolvido é realmente ter um empurrão do Congresso para um tema que todos estão interessados em saber definitivamente o que aconteceu, e eu acho que precisa sim da CPI. Quanto, Raquel, à relatoria e à presidência da CPI, me parece que aí a discussão é não ser nem alguém do governo, do PT, nem alguém do PL, da oposição, e escolher-se então alguém mais neutro. O problema é que neutro no Brasil normalmente é a pessoa mais suscetível a emendas e cargos. Então eu acho que, do ponto de vista da oposição, eles devem imaginar que uma pessoa neutra tenderia a ir na direção do governo. E me parece que é razoável esperar isso. Agora, como resultado da CPI, a gente não sabe o que pode acontecer. Mas em termos da dinâmica, me parece que tem mais chance de dano ao governo do que à oposição. Porque é mais fácil demonstrar que houve prevaricação por parte do governo ou que possivelmente o Lula tinha as informações de véspera ou outras informações, do que provar um envolvimento de Bolsonaro ou de políticos de oposição diretamente com a ação dessas pessoas lá. Isso, pelo menos, é o que me parece. Hélio, eu queria testar essa sua tese aqui com a bancada, porque eu acho que essa CPMI não vai ser fácil para ninguém. O governo está aí nas cordas por conta das imagens que foram reveladas, mas é muito provável que o presidente Jair Bolsonaro seja convocado a depor. Ele já está depondo na Polícia Federal, mas é muito provável que ele tenha que enfrentar uma CPI. Os parlamentares do governo vão medir ali o momento de convocá-lo, mas vão expô-lo ao debate público. Por que ele não se manifestou, por que ele ficou em silêncio, por que ele não pediu essas pessoas para irem para casa. E aí, Janaína, eu jogo para você. Qual o potencial de dano para a oposição nessa CPI que ela tanto pediu? Olha, eu vislumbro um potencial de dano maior para o governo, porque a oposição já está sendo alcançada por esta investigação policial judicial. Então, eu acredito que os danos para a oposição, para os políticos, do PL e outras siglas ali, eles ocorrerão na outra investigação. Esta me parece mais preocupante, mais perigosa para o governo. Se a oposição conseguir o controle dela, né? O que você acha, Raquel? Eu continuo na tese de que ambos têm a perder, ambos têm a ganhar. Acho que a oposição tem mais a perder. Vai ficar ainda mais claro a ligação do bolsonarismo com o golpe do dia 8 de janeiro. Acho que o governo não tem o que temer, porque não fez parte do golpe, está sendo empurrado como se fosse o algoz dessa história. Eu acho que é uma narrativa translocada. Eu acho que não tem sentido algum. Acho, sim, que o GSI tem uma responsabilidade, mas não que houve uma intencionalidade de ser conivente com os golpistas. Eu acho que ali ele falou, o G. Dias falou em um apagão da inteligência do GSI. Eu falo em um apagão cerebral do próprio chefe da GSI, que ficou ali como um militar treinado para o combate, treinado para ocasiões como essa, ficou
de braços cruzados, sem saber o que fazer. Eu acho que é um caso de incompetência de gestão numa situação como essa. Mas não acho que o governo tenha que se preocupar em ser realmente ligado a esses atos, não tem que se preocupar com isso. Eu tenho uma pergunta para o Joel para tentar juntar a resposta de vocês duas, mas antes eu vou ler um tweet do ministro da Justiça, Flávio Dino. Ele rebateu o discurso de que o PT teria armado os atos criminosos do dia 8 de janeiro para se beneficiar. Ele chamou os criminosos, abre aspas, de golpistas insanos. Fecha aspas. Vamos ver a declaração de Flávio Dino na íntegra. Em postagem no Twitter, o ministro questionou os terroristas que atacaram as sedes dos três poderes, não só o Palácio do Planalto. Logo, se tudo foi armação do PT, os presidentes da Câmara, do Senado e do STF também participaram? Questionou Dino. E ele completou em seguida: realmente esses golpistas são insanos, mas não são maiores do que a lei. Finalizou ele dizendo, abre aspas, renovo a solidariedade aos três poderes atacados pelo terrorismo político no dia 8 de janeiro, fecha aspas. Joel, sim, acho que tem uma omissão do governo para ser investigada aí. Agora, você acha que a oposição consegue reescrever a história de que o ataque aos prédios dos três poderes foi da extrema-direita? Acho muito difícil porque eu vejo essa extrema-direita agindo nas redes hoje e como a narrativa de um dia ela é desmontada para eles partirem para uma narrativa do dia seguinte que também é rapidamente desmontada, né? Do dia de hoje era acusando o tal do jornalista, de anteontem era acusando o ministro. Pelo que já se analisou aí com base no que o ex-ministro fez no prédio, sumiu muito a acusação de que ele teria cometido crime, que ele teria até, segundo alguns, confraternizado com os invasores. Não teve nada disso. Eu achei boa o ponto do Flávio Dino aí. Então, quer dizer, é claro, mostra que alguma falha na preparação do GSI houve na invasão do Palácio. Assim como houve alguma falha no esquema de segurança do Congresso Nacional, no esquema de segurança do Supremo Tribunal Federal. Será que cada um desses, portanto, estaria envolvido num esquema de conluio, de conivência com os golpistas? O que me parece o mais provável é: o governo foi alertado ali naquele relatório da Polícia Federal, talvez tenha algum da ABIN também que a gente não teve acesso. Eu também, Hélio, ficou para mim a impressão de que o Kim Kataguiri tinha trazido a público aquele relatório da PF, né? Mas na verdade não. Eu vi que ele tinha sido já amplamente noticiado pela imprensa no dia 17 de janeiro, lá atrás, tinha sido discutido, inclusive a reação do Flávio Dino a ele. O Flávio Dino, o Rodrigo Pacheco, alguém do Supremo Tribunal Federal também, oficiaram ali o governo do Distrito Federal que deveria cuidar da segurança e aparentemente acreditaram, de maneira imprudente, é provável, que o governo do Distrito Federal daria conta da segurança. O governo do Distrito Federal não deu conta da segurança. Quem acreditou nele mostrou-se tolo. E a invasão foi a consequência disso. Ver evidência de participação de qualquer um dos três poderes aí, até agora, assim, eu não vi nem um fiapo de evidência. Por isso eu não acho, Raquel, que a oposição mais radical, né, a oposição irresponsável, bem bolsonarista, muitos dos quais apoiaram explicitamente o golpe de Estado, eu não acho que eles vão conseguir mudar a narrativa a favor deles. Eu acho que os fatos estão falando muito alto nesse caso. Nós vamos continuar discutindo esse assunto com certeza. Essa história aí está só começando e vamos torcer, né, para a gente conseguir apurar as omissões de todos os responsáveis ao invés de ficar só na espuma.